Crianças, eu cumprimento vocês com respeito. Igualmente quem está ali com você, assistindo junto. A história que hoje vou compartilhar com vocês, história bíblica, é do profeta Elias. Conhecer esta história deste homem de Deus, sem sombra de dúvida, é sinônimo de presença, de mudança, de renovo nas nossas vidas. Razão pela qual, depois, nos slides que eu vou mostrar, nas imagens, você vai ver algumas orações lindas, encantadoras. Mas vamos por Elias. Elias, servo do Senhor, nasceu num lugarzinho chamado Tisbe. Bem próximo dali, Querite. Vou mostrar para você logo mais, numa dessas imagens, para onde ele fugiu para salvar sua vida. Porque ele era odiado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Gente má. Muito má. Que reinava em Samaria. Pois bem, eu não vou poder contar toda a história, mas isso que eu vou contar, você vai perceber que faz toda a diferença na vida da gente. Elias exerceu o seu ministério no período da história do povo de Deus, da antiga aliança, em que imperava um regime de governo absolutista, arbitrário, abusivo, sem Deus, sem palavra de Deus, que procurava alterar e desarraigar o fixo em termos de base de fé no povo de Deus, da antiga aliança. Mediante a instituição de um culto, de uma piedade que se verificaram contra a vontade de Deus, que beneficia pela fé a pessoa, a nação, na integralidade. Em resumo, Elias é um homem de Deus que zela no sentido de que não se troque a verdade do Senhor, do Deus vivo e verdadeiro, pela mentira, pela arbitrariedade, pela morte. Fique atento. Você vai ver quanta coisa ruim esse Acabe, ainda um rei, e essa rainha Jezabel fizeram. Nós que somos do povo de Deus, uma das palavras que a gente traz no nosso coração, que a gente tem como importante para as nossas vidas é esta. Que o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O profeta, ele tem um nome. E eu quero mostrar para vocês esse nome deste servo, deste homem de Deus, Elias, no hebraico, tem um significado. E hoje você vai aprender o nome com um significado. Talvez até alguém de vocês tenha o nome de Elias. No hebraico se lê daqui para lá. E se lê então Eliyahu, que significa meu Deus é o Senhor. Deus chamou Elias, vocacionou ele, incumbiu ele como servo para ser uma pessoa que fala dele ao seu povo, no sentido de que verifiquem a ação bondosa do Senhor em seu favor. Deus, o Senhor, que é misericordioso, quer trazer as que se desviaram da sua vontade novamente para junto de si. O rei Acabe e a rainha Jezabel não mudaram. Triste, crianças. Na época do profeta Elias, muitos israelitas foram levados a crer que podiam adorar a Deus e Baal, um Deus inventado pelo coração enganoso, terrivelmente corrupto do ser humano. E isso não teve bons frutos. Vejamos na outra tela uma oração. Deus nos ajuda a redescobrir a conversão e nossa razão de ser neste mundo. O rei Acabe reinava sobre Israel e a sua esposa Jezabel reinava sobre ele, fazendo uma influência má em todos os sentidos. E ela era tão má,
que ordenou a morte de muitos profetas de Deus, o Senhor. Ela odiava Elias, sobretudo porque ele ensinava e pregava no sentido de que a fé da pessoa fosse cativa somente à palavra de Deus, e que não compete ao Estado impor e constranger a fé. Isso Elias defendia. Porque o rei Acabe e a rainha, com o uso da força, do medo, da arbitrariedade, queriam fazer com que as pessoas abandonassem o Deus bondoso, misericordioso. Muito triste. O reino já estava dividido. Já no início falei, olha aqui, Samaria de novo. Vou me concentrar aqui, porque é aqui que o profeta atuava. Atuava no sentido de que as pessoas, assim como ele, fossem homens e mulheres de oração. Elias orou e durante 3 anos e meio não choveu. Ele novamente orou e Deus o ouviu e mandou chuva. Então a oração, quero desafiar vocês, nunca deveria faltar, estar ausente nas nossas vidas. Pode ser que nem essa. Deus, eu quero que tu somente reines em meu ser e governes todo o meu viver segundo a tua vontade. O rei Acabe, crianças, e a sua esposa fizeram história de vida e fé totalmente contrária à vontade de Deus e o seu amor. Como casal, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Para a gente ter uma ideia da gravidade, da maldade dessa gente, presente na história daquela época, crianças eram mortas como uma forma de culto, de fé, de espiritualidade. Pensa! Não se assusta aí. Eu vou mostrar isso para vocês. Mesmo que é forte. O que acontece, às vezes, quando as pessoas se afastam de Deus. Dá uma espiadinha aí. Veja só, crianças. Elias disse, não façam isso. Elias creu, ensinou e confessou Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que não é ruim e não exige um mal desses. Mas a rainha Acabe e o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles fizeram isso. Só de pensar, dói aqui no meu coração. Quase que dá vontade de chorar. Mas eu vou me concentrar na história bonita. O que aconteceu com Elias, que não morreu. Elias era um homem que escutava Deus. Aqui um rolo. A Bíblia, em certo momento, foi escrita em rolos. Que bom, hoje nós podemos lê-la. E é muito mais fácil de manusear. A ênfase da fé, do ensino, da pregação do Elias era a palavra de Deus. E ele escutava Deus. E isto fez muito bem para ele. Talvez a oração, diante dessa vontade de também ser uma criança, um adulto que realmente procura, quem sabe, seguir os passos de Elias, é talvez começar a orar e dizer, Senhor e Deus, faz com que nasçam fome e sede em meu ser, de te conhecer como tu de fato és, para minha própria alegria e esperança, mas também de quem me cerca. Elias ficou com Deus e fez certo. Quando a gente, crianças, realmente é de Deus, do jeito de Deus, mesmo que alguém queira nos machucar, Deus pode, inclusive, alimentar essas pessoas, como esses corvos que traziam carne e pão para o profeta, que estava escondido para não ser morto.
Elias estava num lugar chamado Ribeiro Querite. Antes eu mostrei para vocês. Talvez você ficou também impactado, que nem eu. Como é que pode Deus trazer comida através de aves? Ele pode fazer isso. Ainda hoje. Oremos, Deus, me ajuda a descobrir a Tua vontade em minha vida, a fé em Ti, somente. Olhemos uma vez a outra imagem. Mais uma vez, uma imagem que eu tirei da internet, aqui embaixo está a fonte. Ali ele estava. Esquecido, talvez, pelas pessoas, mas não por Deus, que cuidou dele. Outra imagem mostra justamente o final da vida deste homem, que trabalhou, que serviu, que mostrou para as pessoas que nós devemos estar do lado de Deus. Você pode ler um dia toda essa história. A mim me comove muito. Deus toma ele a si por meio de uma carruagem, cavalos, fogo. E quem substituiu ele foi o Eliseu. Também um homem que fez o que Deus gosta. Mas aí, final da história da rainha Jezabel e do rei Acabe, eu não vou contar. É terrível. Não precisava ser assim. Mas não queriam. A Bíblia diz, em resumo, sobre essas duas pessoas, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Que tal, diante dessa história, a gente novamente redescobrir a importância da oração, como vemos na outra imagem? Dizer: Deus e Pai, eu apresento a Ti o meu corpo como um sacrifício vivo e verdadeiro. Lindo quando a gente é de Deus. O quanto mais cedo, melhor. Porque se Deus faz parte da nossa vida, crianças, o mais importante está acontecendo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.